Bom dia, irmãos e irmãs. Como é bom nós podermos nos reunir nesse dia, domingo, dia da ressurreição do Senhor, tempo muito especial de celebração comunitária. Damos as boas-vindas a todos que participam conosco nesta celebração. O importante de quando nos reunimos é nos lembrarmos que este não é um evento, um programa, pura e simplesmente. Ele é um encontro. O Deus que nos alcançou nos convida para estar com Ele. Deus já está nos aguardando, sempre, quando acordamos, quando nos reunimos. O nosso culto é uma resposta àquilo que Deus manifestou e manifesta na vida da gente, de nos dar uma nova perspectiva, de nos salvar, de nos transformar, de cuidar de nós, de nos curar. Nós nos reunimos para responder a todas essas coisas que Deus faz em nossa direção primeiro. Não somos nós que convocamos Deus. Algumas pessoas ainda imaginam que o culto, as pessoas chegam para acordar Deus e de alguma forma Ele ouvir, às vezes mal-humorado, algumas canções e algumas orações. Deus é um Pai querido que aguarda ansiosamente pela nossa chegada, com expectativa, com paixão no coração, sabendo exatamente como somos. Isso não nos deprecia diante de Deus, pelo contrário, Ele nos amou quando nós ainda estávamos errados e vai nos amar eternamente. Esse é o ambiente do nosso culto, esse é o ambiente da nossa celebração, esse é o ambiente do nosso encontro. Um Deus que nos ama, querendo interagir conosco, e nós podemos expressar isso através de silêncio, de canções, de orações, de atitudes, de sentimentos, de mentalidades. Todo o nosso ser louve ao Senhor. Quero orar nesse momento. Pai querido, nós te damos graças pelo teu amor tão extraordinário que nos alcança cada dia, todos os dias, durante todo o dia. O Senhor é bom, o amor do Senhor dura para sempre, a fidelidade do Senhor não tem fim. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que nós temos, o nosso futuro está nas mãos do Senhor, Tu diriges a nossa vida. As misericórdias do Senhor, esse amor extraordinário do Senhor, se renova a cada manhã e não tem fim, e é nisso que o nosso coração descansa. Nós cremos naquilo que o Senhor nos conta, naquilo que o Senhor nos revelou, porque isso para nós é mais real do que todas as aparências dessa cultura e dessa sociedade. O Senhor é real, o Senhor é concreto, o Senhor é eterno. E a nossa vida, nós desejamos que sejam moldadas por esse grande amor do Senhor. Muito obrigado por estar presente conosco, muito obrigado por cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, cada adulto, cada idoso. Obrigado por podermos nos reunir como família, nesse ambiente que é possível nesse momento, mas tendo os nossos corações aquecidos pelo Senhor. Recebe nossa oração com muita gratidão e muita esperança por dias melhores, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los para cantarmos sobre esse amor extraordinário de Deus, graça profunda que Ele nos revela. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso em guardar o meu
certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou auros dias vêm até da vida ao fim, mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei se longe ainda está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Que alegria é poder saber disso, que a nossa vida está guardada em Deus, de que nós estamos seguros. Uma das doutrinas da nossa tradição reformada fala da perseverança daqueles que confiam em Deus. Na verdade, a melhor forma de entender isso é que Deus sustenta e não larga aqueles pelos quais Jesus morreu e salvou, que todos estão seguros em Deus. Isso é importante porque em muitos momentos nós nos tornamos vulneráveis, fraquejamos, em muitos momentos não prestamos atenção e erramos, em muitos momentos facilitamos e pecamos. E se a nossa vida com Deus, a nossa salvação dependesse da nossa performance, nenhum de nós se salvaria. Mas a salvação está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que por graça nos amou, nos perdoou, nos justificou, nos deu uma nova tendência, um novo coração, derramou sobre nós o seu Espírito, habita em nós, permanece conosco e irá completar essa obra que Ele começou. Esse é o motivo pelo qual nós nos reunimos para agradecer a Deus por essa obra que Ele fez na nossa vida. Não uma obra pontual, mas uma obra que é uma obra que permanece para toda a eternidade. Nesse plano terreno, passamos por muitas situações difíceis, muitas provações, desafios, provas. Eu quero convidar você para orarmos nesse momento, para você colocar diante de Deus as questões da sua vida, suas necessidades, com o coração aberto, crendo que para além de todas as nossas impossibilidades e limitações, há o grande amor e o grande poder de Deus. Coloque diante de Deus a sua vida, as pessoas pelas quais você também tem orado, e nós iremos juntos voltar o nosso coração para o Senhor em oração. Pai querido, nós te agradecemos por olhares para nós com um grande e infinito amor, graça, misericórdia extraordinária. E é isso que nos fortalece, nos encoraja, nos sustenta, de saber que as nossas falhas não anulam o projeto do Senhor em nós, que os nossos erros não invalidam o caminho do Senhor conosco, de que as nossas fraquezas, limitações e impossibilidades não são a mesma coisa para o Senhor. Nós te louvamos por isso. E nesse ambiente de acolhimento total diante do Senhor é que nós temos a coragem e a tranquilidade de
estar diante do Senhor, do jeito que somos, com aquilo que temos e com aquilo que não temos, porque sabemos que em Ti nós encontramos graça. Pai, lançamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor, sim, tem cuidado de nós. Lançamos diante do Senhor os nossos conflitos, porque o Senhor que sonda o nosso coração nos compreende por total. Lançamos diante do Senhor as nossas dúvidas e incertezas, porque sabemos que, assim como nós, o Senhor Jesus foi humano e sabe o que isso significa. Por isso, Pai, estende Tuas mãos de graça e misericórdia sobre cada pessoa que está participando desta celebração. Cura aqueles que estão doentes, Pai, em nome de Jesus, doentes do corpo, doentes da alma, doentes da mente, que tenham suas vidas restauradas, Pai. Levanta aqueles que estão abatidos, renova as forças daqueles que estão cansados, dá vitória sobre as tentações naqueles que estão nessa batalha, dá vitória sobre as lutas, sobre os conflitos familiares, derramando a Tua graça, o Teu amor, a reconciliação que vem do Senhor. Pai, dá sabedoria e discernimento para quem tem que tomar decisões importantes essa semana, decisões que sejam assertivas. Só o Senhor pode nos dar essa sabedoria. Pai, olha para nós e tem misericórdia de nós. Tem muitas coisas que os meus irmãos e irmãs têm colocado diante do Senhor, que só o Senhor sabe. Então, dá vitória nisso, Pai. Responde e concede a bênção que eles estão buscando em nome de Jesus, por graça e misericórdia. E nós Te louvamos pela Tua bondade, pelo Teu amor que sempre nos acompanha. Recebe nossa oração, nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos responder esse amor do Senhor cantando mais uma canção. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantar.
Durante esse mês, nós temos, então, olhado para a vida das nossas famílias, a partir dessa série de mensagens. A família, amando intencionalmente. E hoje, então, eu quero te convidar também a adentrar nesse mundo bíblico que é tão inspirador para a nossa vida, que nos dá tanta força para seguir amando intencionalmente, dia a dia, as nossas famílias. Quero te convidar a orar junto comigo e depois, então, nós vamos ler o texto bíblico do Salmo 128. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa manhã que estamos na Tua presença. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua vida em nós. Obrigado, Pai, porque nós podemos ouvir da Tua palavra. Temos esse encontro com o Espírito e sermos transformados, ó Deus, para viver a Tua vontade. Que o Senhor nos conduza nessa manhã, que o Senhor nos inspire, que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Salmo 128. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Que lá, do Monte Sião, o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida, você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Esse texto é um texto muito inspirador, porque ele contém uma promessa. E hoje eu gostaria então de falar de que Deus dá a paz para o seu lar. Deus dá a paz para o seu lar. Mas o que significa viver em paz? Como medir, como mensurar se você é uma pessoa que experimenta a paz de Deus na sua vida, que você é uma pessoa abençoada por Deus? Talvez falar em paz no tempo que nós estamos vivendo seja algo muito diferente. Talvez seja até um pouco difícil falar em paz em um tempo em que a gente se sente dentro de uma guerra, com a nossa vida em risco, dia a dia, cada vez que a gente sai de casa. Esse tempo de pandemia, ele traz esse sentimento de que nós precisamos estar alertas, cuidando, tanto de nós mesmos, quanto daqueles que moram conosco. E por conta disso, há muito estresse. Nós estamos já há mais de um ano num período emocionalmente desgastante e que, por conta disso, nós sentimos que a paz, ela se esvai. É um tempo de insegurança, como se fosse uma guerra. No nosso caso aqui no Brasil, nós estamos em disputas ideológicas também. Mas quando nós olhamos para o mundo, nós vemos guerra. Durante essa semana nós vimos, durante os últimos dias, lá em Israel, aquela disputa, aquela batalha. Eu recebi vídeos, coisas impressionantes dos mísseis e dos contramísseis. E a gente vê o número de mortos, e a gente fica assustado de ver isso. Até gostaria de fazer um parênteses aqui, né, já que eu citei Israel, de relembrar que, biblicamente, o povo de Deus, no Novo Testamento, a partir de Jesus, é a igreja, o novo Israel de Deus. Muitas pessoas olham para todo esse conflito sem ter essa perspectiva de Jesus, de que ele expandiu o povo de Deus. E Israel, então, é um dos povos, das muitas línguas, povos, raças e nações, que fazem parte do povo de Deus. Mas quando a gente vê essa situação de guerra, mesmo lá,
a gente fica com o coração apertado e pensa, quando a gente vai experimentar paz? Eles têm uma expressão, que é a mesma expressão utilizada nesse texto aqui, que é a palavra shalom. Paz total, completa, plenitude de vida. Essa palavra shalom, ela é utilizada nesse texto que nós lemos, no Salmo 128, para descrever a bênção plena de Deus, total, sobre a vida do indivíduo, da família e do povo. Se você olhar para a sua vida hoje, você consegue afirmar que você vive o shalom de Deus na sua vida? Essa paz plena, completa de Deus na sua vida hoje? É Deus que dá paz para o seu lar. É Deus que dá paz para o seu lar. E, em primeiro lugar, Ele dá paz para o seu lar, enchendo a sua vida de felicidade. É o que a gente vê no primeiro trecho desse salmo, dos versículos 1 ao 4. Deus dá paz para o seu lar, enchendo a sua vida de felicidade. Essa semana, conversando um pouquinho com a minha mãe, e aí ela perguntou um pouco do que eu ia falar, e aí conversando sobre isso, eu falei que eu ia falar do Salmo 128. E ela disse assim, nossa, esse salmo uma vez me emocionou muito, porque eu li para o meu avô, né? Então, o avô da minha mãe, meu bisavô, eu conheci ele. Eu chamava de vovô Abraão. Até o nome, né? É significativo. Vovô Abraão. Uma pessoa que experimentou isso que é descrito aqui nesse salmo. Uma pessoa que viveu o temor de Deus e, por conta disso, experimentou uma vida marcada pelo shalom, pela paz de Deus na sua vida. Não quero dizer que foi uma vida sem dificuldades, pelo contrário, muitas lutas, enfrentando a pobreza, enfrentando o campo, até idade avançada, trabalhando muito, mas com uma família marcada pela paz de Deus, unindo os filhos, muitos filhos, né? Muitos netos, muitos bisnetos. A paz de Deus sendo realizada na vida dele. Esses primeiros 4 versículos, versículos de 1 a 4, o salmista ele utiliza uma técnica poética chamada inclusão. E é muito interessante a gente perceber essa inclusão, porque ela aponta para a gente o que há de mais importante no texto. Se você olhar o versículo 1 e o versículo 4, o finzinho do versículo 4, você vai perceber que eles tratam exatamente do mesmo tema. Ele começa assim, feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Felicidade e temor. E aí, o finzinho do versículo 4, quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Temor e bênção. Diferentemente dos nossos textos ocidentais, em que a gente tem um começo, um meio e um fim, muitas vezes na poesia hebraica, na narrativa hebraica, eles constroem de forma que não há uma linha em que o final é o mais importante. Mas, geralmente, o que é mais importante está no meio. Um pastor, amigo meu, para explicar sobre isso, ele utilizou uma imagem muito interessante. Ele chamou esse texto como se fosse um texto sanduíche. Porque quando a gente faz um sanduíche, o pão é muito bom, mas o que realmente importa é o recheio, é o que está no meio. E da mesma forma, esses primeiros 4 versículos, eles são construídos nesse formato de inclusão, que a gente pode chamar de sanduíche. E o que está no meio? O que está no centro do texto? É uma promessa. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Em sua casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas.
A família e a vida da pessoa que vive no temor de Deus são marcados por sustento. Você vai ter o suficiente. Que bênção é ter o suficiente. É uma bênção. Provérbios depois tem um momento muito especial em que o sábio diz assim, que Deus me deu o suficiente para viver, nem mais nem menos, para que eu não me torne nem arrogante, mas também para que eu não venha passar fome. Que bênção! Essa promessa de ter o suficiente. Da mesma forma, nessa vida de quem teme ao Senhor, a felicidade. Esses exemplos familiares, né, de estar bem com a esposa, com os filhos. E aqui ele está usando a figura do pai de família, né, para descrever tudo isso, mas isso se aplica a cada um de nós. É felicidade de viver uma vida plena em família, uma vida em que os relacionamentos vão bem, os sonhos são realizados. E ali, nessa família, há muitos frutos. Muitos frutos. E aqui, nesse texto, não tem uma intenção de formar um estereótipo de família, tipo aquela família de propaganda de margarina, mas de formar uma imagem desejável do que Deus deseja para cada pessoa, para que cada pessoa experimente na sua família, não importando a configuração familiar, mas uma imagem desejável daquilo que é bom, daquilo que cada um pode experimentar, por viver no temor do Senhor, por viver a vida que Deus prepara para cada um. Quando a gente olha para o livro dos Salmos, nós vemos uma grande generalização poética do justo e do ímpio. E aqui ele está descrevendo a vida do justo, daquele que segue a Deus e que tudo vai bem. E aí, por um outro lado, em contrapartida, como no Salmo 1, nós vemos a vida do ímpio, aquele que não teme o Senhor, que não vive os seus preceitos, que não ama a vontade de Deus, e por conta disso, tudo vai mal. E no fim, ele também é marcado por condenação e perdição eterna. Quem teme a Deus experimenta assim o resultado abençoador de aplicar na vida os mandamentos de Deus, de aplicar na vida o amor de Deus, de aplicar na vida a graça de Deus. Quem não teme Deus sofre por trilhar caminhos condenados por Deus, e assim a vida familiar também, ela se desfaz em sofrimento, em dor e em perda. Deus, Ele traz felicidade, Ele traz paz para o seu lar, promovendo então o shalom, a sua bênção, a felicidade na sua vida. Quando a gente olha para esse texto, Deus nos chama, Deus nos desafia a viver e servir a Ele de todo o coração. A graça aqui é que esse chamado ele vem acompanhado dessa promessa. Servir a Deus significa crer também nas promessas de Deus. Crer que aquilo que Deus nos chama para viver, para fazer, para realizar, para transformar na nossa vida, implica também em algo especial que nós vamos viver no futuro. O desejo de Deus é que cada família viva essas bênçãos em todos os sentidos. Deus quer que no seu lar haja sustento. Deus quer que no seu lar haja felicidade. Deus quer que os sonhos bons, bonitos que Deus coloca no seu coração e no coração da sua família sejam experimentados e vividos. Deus quer que a sua família cresça, aumente e frutifique. Essa é uma ação de Deus. Essa é uma ação de Deus, o Deus criador do céu e da terra. Ele olha para a vida de cada família, tanto
desde lá do Israel antigo, muitos e muitos séculos antes de Cristo, em que esse texto foi escrito. E ao longo das eras, ele olha para cada família e ele quer que isso seja vivido, ele quer que isso seja verdade. E por isso, ele usa diversos meios. Ele usa a palavra dele para nos ensinar, para nos exortar. Ele usa o seu Santo Espírito para convencer o nosso coração e nos levar ao arrependimento, para marcar no nosso coração o amor de Deus. E ele usa também a família da fé, a família expandida, o povo dele, para que a gente possa aprender uns com os outros, trocar experiências, partilhar da nossa vida. E assim, aprender a temer a Deus, dia a dia. Deus traz paz para o seu lar, promovendo a felicidade. E qual que é o caminho? Servir a Deus. Quando um pai, ouvindo a palavra de Deus, sendo tocado pelo Espírito, ou vendo um exemplo de fé na sua comunidade, se arrepende, ele está vivendo essa promessa de Deus. Se arrepende de ter, talvez, gastado menos tempo do que deveria com seus filhos, ou por ter agido mal. Quando uma mãe, ela se arrepende, quando ela muda de caminho, transforma a sua vida, essa promessa está sendo vivida. Quando os filhos se arrependem de como trataram os pais, da sua desobediência, essa promessa, ela está sendo construída e está sendo vivida. Em segundo lugar, ao olhar para o texto, Salmo 128, Deus, ele dá paz para o seu lar, enchendo a sua família e o povo de felicidade. Nós vemos no texto um movimento. Aqui, nos primeiros 4 versículos, ele dando uma promessa para o indivíduo. Mas depois, nos versículos 5 e 6, ele expandindo isso para a família e mais, para o povo de Deus e para a cidade. O centro da vida familiar, para Deus, é essa paz, é esse shalom. Esse salmo, o Salmo 128, é uma canção de peregrinação, é uma canção de viagem. As pessoas costumavam sair das cidades e ir em direção a Jerusalém, especialmente nas épocas festivas, e juntos, conforme as pessoas caminhavam, as famílias caminhavam, cantavam juntos esses salmos. Cantar essa promessa é absorver essa promessa, é incorporar, é internalizar essa imagem maravilhosa criada pelo salmista de uma família que está em volta da mesa com filhos e netos e todos ali vivem bem e partilham do sustento dado por Deus e partilham da felicidade de estar naquele ambiente. Essa imagem, ela é internalizada ano após ano, viagem após viagem, nessas cantorias. E esse segundo momento, os versículos 5 e 6, são marcados então por um desejo. O salmista deseja algo para as nossas famílias. Uma promessa sendo cumprida por conta da bênção de Deus. O início está assim: que lá do Monte Sião o Senhor o abençoe. Que lá do Monte Sião o Senhor o abençoe. A bênção para a família, a transformação familiar, ela vem exclusivamente de Deus para a nossa vida. Não adianta nenhum governo baixar uma lei de que as famílias têm que ser felizes. Não adianta nenhuma intervenção humana. O que muda, o que transforma as famílias é a bênção de Deus. E o salmista então deseja que do Monte Sião, que da habitação de Deus, ele derrame sobre a sua habitação, sobre o seu lar, a sua
bênção. E aí a gente vê então 3 resultados da bênção de Deus chegando para o seu lar. Primeiro, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. Interessante ele falar sobre isso. O progresso da cidade. Quando ele fala sobre isso, ele quer dizer que assim que houver paz sobre cada uma das famílias, a cidade poderá avançar, poderá se expandir. As pessoas vão poder, então, viver em paz na cidade. Esse é um resultado direto da bênção de Deus. Em segundo lugar, ele deseja que a paz seja duradoura, que você viva para ver os seus netos. Essa promessa, o pastor Castro está há muito tempo firme nessa promessa. Que você viva para ver os seus netos. Ele quer muito ver os netos dele. E que possa ser assim na vida de cada um também. Que essa paz seja duradoura. Naquela época, guerras e rumores de guerras eram muito comuns. A expectativa de vida era baixa. E hoje nós vivemos então um tempo em que, de uma certa forma, estamos acostumados a ver pessoas indo longe, vendo seus netos, como meu bisavô também viu muitos dos seus bisnetos. Isso é uma bênção de Deus. E o salmista deseja que ele derrame isso sobre a sua vida, sobre a minha vida. E por último, ele encerra usando praticamente 2 palavras. Paz sobre Israel. Shalom, Israel. Paz sobre Israel. É uma bênção rápida, mas muito profunda. A transformação da nação, uma nação em paz, ela nasce de núcleos familiares fortes, abençoados por Deus, marcados por essa paz derramada por Deus. Infelizmente, nós temos visto a nossa nação sofrendo por conta da desestrutura familiar, por conta do enfraquecimento dos vínculos familiares, por conta da falta do temor a Deus. Esse salmo é um salmo que ele pinta uma imagem maravilhosa de uma pessoa feliz, uma família abençoada e uma nação transformada pela bênção do Senhor, nesses relacionamentos, nesses vínculos que nos tornam um. No princípio da pregação, eu perguntei para você se você considera a sua família uma família abençoada por Deus. Olhando para essa imagem pintada por Deus, de paz completa, paz plena, como você avalia a sua vida? Como você avalia os seus relacionamentos, os seus vínculos familiares? O convite de Deus para mim e para você nessa manhã é para que a gente volte para o mais simples, para o básico, que é render a nossa vida a Deus, colocando diante dele os nossos vínculos, para que na presença dele a gente possa plantar e experimentar essa promessa sendo cumprida na nossa vida. Ouça esse convite de Deus para a sua vida. Ouça esse convite de Deus para a sua vida. Talvez quando a gente olha para essa generalização dos salmos, falando de uma pessoa justa, piedosa, e a gente olha para a nossa vida, a gente fala assim, nunca que eu vou conseguir viver assim. E é verdade. Porque quando os salmos estão falando desse justo, eles estão falando do justo, que é Jesus Cristo. Aquele que efetivamente viveu a vontade de Deus em tudo, nos seus relacionamentos familiares, nas suas amizades. Aquele que conseguiu colocar em prática todos os ensinamentos de Deus. E por conta disso, ele não só experimentou essa paz, esse shalom de Deus pleno,
mas ele derramou essa paz por onde quer que ele passasse. E o interessante é perceber que esse justo, o justo, Jesus Cristo, ele não guardou isso só para si. Ele assumiu sobre si essa nossa incapacidade de cumprir a vontade plena de Deus. E ao fazer isso, ao assumir a nossa incapacidade, ele oferece para a gente todos os benefícios de quem cumpriu. Ou seja, Jesus oferece de graça para nós o que esse salmo aqui promete. Ele oferece de graça para nós essa imagem aqui. Ele oferece de graça para nós a possibilidade de viver isso aqui hoje, e não só hoje, mas para todo sempre. E a Bíblia diz que todo aquele que confia a sua vida a Cristo, todo aquele que rende a sua vida a Cristo, ele adentra agora então na mesa de Deus, na família de Deus. E essa família então é a família que transforma todas as coisas e todas as famílias. E sendo parte então agora da mesa de Cristo, o shalom de Deus vem sobre a nossa vida. Nós temos a possibilidade de viver como alguém que teme a Deus. Nós falhamos, nós tropeçamos, nós temos limitação, mas em Cristo nós temos garantido que o processo de transformação para a gente se tornar como Ele, justo como Ele, está acontecendo a todo vapor e em todo momento na nossa vida. O convite é para que a gente simplesmente renda, para que a gente entregue, para que a gente viva em submissão, para que a gente ouça a voz dEle. E aí então, nossa vida é marcada pelo sustento, pela felicidade, pelos sonhos realizados e pela bênção de relacionamentos que enchem a nossa vida. Em Cristo nós temos o shalom de Deus. Vamos ter um tempo de oração. Eu quero te convidar a ter um tempo de oração, para que você possa dedicar diante de Deus a sua vida, para que você possa internalizar essa imagem, essa promessa, e confiar que Deus quer que isso seja plena realidade na sua vida. E isso vai acontecer por meio da ação de Cristo na sua vida, ação transformadora, que vai te ajudar a plantar dia a dia as sementes que vão frutificar nessa bênção. Nós estamos nessa série de mensagens. Muitos desafios têm sido feitos a nós para mudança, para transformação, para que a gente viva mais e mais a vontade de Deus. Que a gente possa ter firme no nosso coração o porquê dessas coisas. Para onde Deus está nos levando, a promessa de Deus para nós. Vamos ter um tempo de oração em silêncio. Depois eu vou fazer uma oração e a gente vai então cantar mais um hino. Deus de amor, Deus de paz, Deus de graça, Deus de promessa, que enche o nosso coração com essa perspectiva gloriosa do seu reino sendo implantado tanto na nossa vida, quanto na nossa casa, quanto na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo. Que a gente possa, Deus, guiar a nossa vida nessa confiança. Eu quero colocar diante de Ti aqui a minha vida e a vida dos meus irmãos, Pai. Quero me render aqui diante de Ti, Pai, para que o Senhor me transforme a ponto de eu viver como essa pessoa descrita aqui, que tem o temor do Senhor. E que os meus irmãos também possam, ó Pai, experimentar isso na vida. Muda aquilo que tem que ser mudado, Deus. E enche, derrama da Tua bênção, da Tua habitação, ó Pai, possa fluir essa bênção maravilhosa sobre a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem
que está participando desse culto conosco, Pai. Esse é o meu pedido, na confiança de que Cristo nos garante isso na cruz. Amém, Senhor. Amém. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem angústia maior pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, junto com o Senhor, anda o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, receber seu consolo real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos orar juntos a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Esse é um símbolo da nossa tradição de fé. E quando oramos, nós atualizamos essa realidade de que pertencemos a uma experiência, uma realidade muito maior, que é o povo de Deus. Não estamos sozinhos. Fazemos parte de um povo, de uma família. E que nessa oração você também possa atualizar isso no seu coração. O Senhor Jesus ensinou seus discípulos a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos agradecer a todos os irmãos e irmãs que têm fielmente contribuído com seus recursos financeiros para a vida da comunidade. Isso tem nos proporcionado estender a nossa ação, seja nas transmissões dos cultos, seja no atendimento de pessoas que estão com necessidades específicas da nossa comunidade e de fora da nossa comunidade. Nossa igreja também tem feito parceria com outras igrejas irmãs de Campinas para atender em outros bairros. Então, as contribuições têm permitido que o braço de amor e de misericórdia da igreja também esteja alcançando mais longe. Mas também esses recursos têm sustentado projetos missionários de evangelização no Brasil, fora do Brasil, e nós temos agora um projeto de plantação de uma nova igreja. Então, que você contribua generosamente, né, sabendo que essa é uma forma de engajamento nos projetos do reino. Essa semana também tivemos irmãos que passaram por situações difíceis. Uma irmã foi internada, fez cirurgia, está bem, graças a Deus. Então, vamos durante a semana lembrar do nosso calendário de oração pelas famílias. Na quarta-feira nós temos a nossa torre de oração, iniciando com um encontro online às 6 da manhã e se estendendo durante todo o dia com períodos de 1 hora, que você também pode se voluntariar e se engajar nesse dia de oração que é a quarta-feira. Nós cremos que Deus ouve e responde todas as orações. Diariamente a gente tem visto isso. Todas as semanas nós percebemos a ação de Deus na vida da nossa comunidade. Então, quero convidá-los para podermos intensificar essa nossa experiência de oração. Vamos então receber a bênção do Senhor, encerrando a nossa celebração. Que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro por onde você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja de trás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Que o Deus de todo amor e graça esteja sempre ao teu lado para te apoiar, te sustentar, te levantar se por acaso você cair nesta caminhada. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha firme sobre a qual a tua vida foi construída e por isso não pode ser abalada nem destruída. Que Deus derrame ricas bênçãos sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e da tua família, que vocês desfrutem do shalom de Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai, e a comunhão, a força, o consolo do Espírito Santo esteja com todos vocês e com vocês permaneça, hoje e sempre. Amém.